22 de novembro de 1963. Existem datas que simplesmente mudam o curso da história, não é mesmo? E essa é uma delas. O assassinato do presidente John F. Kennedy lá em Dallas, no Texas, chocou o mundo. A conclusão oficial foi um atirador solitário. Mas, sério, depois de mais de 60 anos, essa resposta tão simples nunca pareceu suficiente. Então, vamos fazer o seguinte, vamos mergulhar nessa história, colocando a versão oficial de um lado e do outro todas as perguntas que se recusam a desaparecer. Olha só o nosso roteiro. A gente começa com o que aconteceu naquele dia em Dallas. Depois, vamos ver qual foi a conclusão oficial do governo. Aí a gente entra na parte mais polêmica, a tal da bala mágica. Em seguida, vamos explorar quem mais poderia estar por trás disso e, por fim, o que os documentos mais recentes revelam sobre esse caso que, parece, nunca vai ter um ponto final. Beleza, para a gente entender todo esse mistério, primeiro a gente precisa estabelecer os fatos, aquilo que ninguém contesta. Então, vamos voltar no tempo, direto para a Praça Dealey, em Dallas. Tudo aconteceu de uma forma assustadoramente rápida. Pensa só, 12h30, os tiros. 1 da tarde, 30 minutos depois, a nação já tinha perdido seu presidente. E pasme, menos de 2 horas depois do atentado, o principal suspeito já estava preso. Mas atenção, ele não foi preso pela morte do presidente, e sim pela morte de um policial. A investigação, claro, correu para encontrar de onde vieram os tiros, e logo se concentrou em um lugar, o 6º andar do Texas School Book Depository, um prédio que era um depósito de livros escolares e que tinha uma vista privilegiada da rota da carreata. E foi essa a base de toda a versão oficial dos fatos. Diante de todo aquele choque e confusão, o governo agiu rápido. Criou uma investigação de altíssimo nível para dar respostas definitivas ao país. Vamos ver o que essa investigação concluiu. Depois de quase um ano de investigação, a Comissão Warren bateu o martelo. O veredito era claro: caso encerrado. Lee Harvey Oswald, um ex-fuzileiro naval, agiu sozinho. Ponto. Não tinha conspiração nem nacional nem estrangeira. Era para ser a palavra final do governo sobre o assunto. Mas não foi a palavra final para todo mundo. E aqui a história oficial encontra seu primeiro grande problema. O próprio Oswald, pouco antes de ser assassinado e silenciado para sempre, negou tudo. Ele disse que era apenas um bode expiatório. Com a morte dele, 2 dias depois, essa frase ficou ecoando e deu início a décadas e décadas de dúvidas. Afinal, ele era mesmo o assassino? Ou só uma peça num quebra-cabeça muito maior? Agora, a gente chega no coração de toda a controvérsia. Porque para a teoria do atirador solitário fazer sentido, uma única bala teria que ter feito algo quase impossível. Essa é a pergunta que os críticos fazem há mais de 60 anos. E a resposta oficial depende totalmente de uma única peça de evidência. Uma evidência tão contestada, mas tão contestada, que ganhou um apelido bem famoso. O ponto central da versão oficial é este aqui. A Comissão Warren disse que uma única bala fez um trajeto inacreditável. Ela teria atingido Kennedy nas costas, saído pela garganta dele e aí no meio do ar teria atingido o governador Connally, que estava sentado na frente. E não só atingido, quebrou uma costela, estilhaçou o pulso e ainda foi parar na coxa dele. Uma bala. 7 ferimentos. E essa imagem aqui ajuda a gente a entender por que essa teoria é tão difícil de engolir. Olha bem para essa trajetória. A bala teria que basicamente fazer curvas no ar para causar todos esses ferimentos. Para muita gente, isso não desafia só o bom senso, desafia as leis da física. E é isso que abre a porta para a maior de todas as suspeitas, a de que havia um segundo atirador. Certo. Então, se a teoria da bala mágica não se sustenta e se Oswald não agiu sozinho, quem mais poderia estar envolvido? A lista de possíveis suspeitos é bem longa, mas 2 grupos muito poderosos sempre aparecem no topo. De um lado, a gente tem a CIA. A agência de inteligência se sentiu traída pelo jeito que o Kennedy lidou com a crise em Cuba. Do outro lado, a máfia, que estava sendo caçada sem dó pelo Departamento de Justiça, liderado pelo irmão do presidente. Ou seja, eram 2 inimigos muito, mas muito poderosos que o presidente arrumou. E aqui a coisa fica ainda mais suspeita. O homem que, muito convenientemente, silenciou Oswald para sempre, o Jack Ruby, ele não era um cidadão qualquer agindo por impulso. Ele era dono de uma boate e tinha laços bem fortes com o crime organizado. Para muitos, isso não foi coincidência, foi queima de arquivo. Durante décadas, tudo isso não passava de teoria. Mas olha, esse debate não é só coisa do passado, não. Vamos pular para os dias de hoje, porque esse caso está muito, mas muito longe de ser um caso encerrado.
E essa aqui é uma revelação bombástica. Documentos que foram liberados recentemente mostram que a CIA não só sabia quem era Oswald muito antes do assassinato, como ela mentiu ativamente para os investigadores sobre o quanto ela o monitorava. Eles esconderam informações cruciais por 60 anos. Como diz o pesquisador Jefferson Morley, isso muda o jogo. Não chega a provar que a CIA planejou o assassinato, mas confirma que houve um encobrimento no mais alto nível do governo. E a pergunta que fica é, o que mais eles ainda estão escondendo? E essa é a grande questão que fica no ar. A cada novo documento liberado, mais perguntas aparecem. O que começou com 3 tiros em Dallas se transformou num dos maiores e mais duradouros mistérios da história moderna. Um quebra-cabeça gigante que, mesmo depois de tanto tempo, parece que ainda está bem longe de ser resolvido.